Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Debaixo de tua misericórdia nos refugiamos, ó Mãe de Deus. Nossas preces não desprezes nas necessidades, mas dos perigos livra-nos. Tu que és a única pura, tu que és a única abençoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, e sua mãe, Maria Santíssima. Salve. É com muita alegria no Senhor, irmãos, que mais uma vez eu tenho o prazer de estar aqui com vocês. Me chamo Leonardo, moro no Gama, participo do grupo de oração chamado São Miguel Arcanjo, da paróquia São Sebastião. E hoje o Senhor Deus, Ele trouxe uma palavra de graça para a sua vida. Mas antes de ser uma palavra de graça para a sua vida, essa palavra foi uma bênção, uma palavra de graça para a minha vida. Ao meditar sobre, e o tema é este, confiai na minha misericórdia, a primeira coisa que nos vem é a realidade do pecado. Porque se Deus é misericórdia, irmãos, é porque existe do outro lado alguém que não merece o seu auxílio, não merece o seu amor, não merece a sua salvação. Mas é exatamente por isso que se chama misericórdia. Não é um ato de troca por um bem que nós fazemos. É exatamente uma paga pelo bem que nós não fazemos. É maravilhoso quando a gente contempla, dentro desse contexto da misericórdia, a bondade de Deus. Como vai dizer São João, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, ele vai dizer: eis a grande prova de que Deus nos ama. Quando éramos ainda inimigos, Deus morreu por nós. A misericórdia. Essa noite nós somos chamados, irmãos, a mergulhar na misericórdia de Deus. Mas não somente mergulhar, também ser instrumento da misericórdia para os outros. E é para nós entendermos como esse nosso Deus é misericórdia, como a misericórdia de Deus é ativa e eficaz, que eu quero tomar com vocês a parábola talvez a mais bela das Sagradas Escrituras, que é a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 e seguintes. O glorioso Papa Bento XVI diz que seria muito melhor chamar essa parábola não do filho pródigo, mas a parábola dos dois irmãos e do pai bondoso. Porque são esses três personagens que estão nesse texto. Então Lucas capítulo 15, versículo 11 seguintes. Quem tem a Bíblia Ave Maria, 1369. Mas se você não tem, é um texto bastante conhecido. E eu quero meditar com vocês essa noite nesse texto.
Diz a palavra, irmãos. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Nós sabemos que a herança é própria dos filhos depois que o pai e a mãe morrem. O que esse filho está dizendo para aquele pai é que ele tinha morrido para ele no seu coração. Você está morto para mim, me dá o que me cabe. E é interessante como esse pai, ele não questiona a ação do filho. Um dos grandes dons que Deus nos dá, irmãos, é a liberdade. E Deus prima tanto pela liberdade, que Ele não nos aprisiona, mesmo quando nós queremos dar um passo, que tem consequências tão terríveis como a de se afastar dEle, pelo pecado. Porque todo pecado é um assassinato de Deus na nossa alma. O pecador, ele pode não perceber isso, mas todo pecado grave, todo pecado mortal que se comete, estamos matando Deus no nosso coração. Há um ódio que se cristaliza no nosso coração pelo pecado mortal. E esse filho, ele manifesta toda essa raiva, esse ódio pelo seu pai, e vai embora. Pega tudo que lhe pertence e vai embora para viver uma vida dissoluta. Ele vai para um país distante. Adão e Eva, quando pecaram, fizeram a mesma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram quando escutaram Deus vindo foi se esconder, ir para longe. Todo aquele que se entrega a uma vida de pecado, a última coisa que ele quer escutar na consciência dele é de que ele está errado, de que Deus não quer aquilo para ele. Um pecador, ele abomina uma pessoa quando essa pessoa está a falar para ele da bondade de Deus, do amor de Deus. E mesmo quando ela não fala, se um pecador estiver próximo de uma pessoa de vida reta, a própria vida do outro já é uma condenação para aquela vida. Então ele se afasta. É próprio do pecado fazer isso com aquele que está mergulhado nele. Então esse jovem vai para uma terra muito distante e consome tudo, como diz as Escrituras, numa vida dissoluta. Agora vem as consequências. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Pôs-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. São Paulo vai dizer, irmãos, o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que você planta, você colhe. A coisa vem. Santa Catarina de Sena vai dizer que o castigo do pecador é o seu próprio pecado. A pessoa que se entrega ao pecado, logo logo ela vai pagar as consequências da sua vida dissoluta. Uma pessoa que se entrega ao pecado, ela volta à escravidão do diabo. E como vai dizer nosso Senhor, ele só vem para roubar, matar e destruir. Levou tudo que ele tinha. Levou os seus bens, levou a sua dignidade, levou tudo. Até mesmo o mínimo de decência, que é ter uma refeição, lhe era privado. Para mostrar o que o pecado faz na alma de um homem e de uma mulher que se entrega a ele. Despoja de tudo, perde a graça de Deus, que é a riqueza que esse homem tinha. Depois ele perde a sua dignidade como criatura humana, entra no nível de animais. Os porcos aqui são colocados no nível superior, porque nem a comida deles poderia comer. E é assim toda pessoa que se entrega ao pecado. Ela se torna tão escrava daquele pecado, daquela sua miséria, que ela perde toda a sua racionalidade e entra ao estágio de seres brutos.
perdeu tudo. E aí, a bondade de Deus começa a se manifestar. Mesmo, irmãos, é aqui que Deus ele escandaliza a gente. Mesmo quando nós cometemos os maiores pecados, mesmo quando fazemos as piores coisas, mesmo quando decretamos a morte dele no nosso coração, a voz dele que age em toda criatura humana está lá chamando para a conversão. Deus, ele não cessa de nos chamar. Deus não cessa de nos querer de volta. E esse jovem vai passar por essa experiência. E aqui diz o texto: depois de ter passado por tudo isso, então ele entra em si e reflete. Isso é a graça. É o primeiro sinal de que a graça de Deus está agindo para chamar para a conversão. A pessoa olha para a vida dela e fala: não está bom. Não era isso. Não era isso que eu queria para mim. Ele reflete: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? Ele cai em si, irmãos. Ele vê a miséria que ele está. E Deus, quando ele age no coração das pessoas, como por exemplo num grupo de oração como esse, às vezes entra pessoas com a vida toda estraçalhada pelo pecado, entra às vezes de paraquedas aqui num grupo, vê uma barulheira, um pessoal cantando de uma forma diferente, às vezes ele entra, senta num banco, escutando não sei o que, de repente a graça toca naquele coração, e ele vê que tem jeito para ele, que o pecado não é a última medida para aquela vida. Então ele diz: vou me levantar e vou dizer a meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aí ele se levanta. A graça de Deus, ele move aquele coração caído a buscar a conversão. São os passos da confissão. A confissão católica que se faz com o padre, ele segue esses mesmos passos. Primeiro, o exame de consciência. A gente vê que pecou. A gente vê o que a gente fez de errado. Depois que a gente toma faz aquele exame, a gente entra naquele profundo arrependimento. Porque a confissão católica, para ser válida, tem que ter o arrependimento. Ele olha, vê a miséria que ele está, e ele já diz: vou voltar e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado mais o teu filho. Então, aí ele toma a decisão de voltar. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: traze-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçai-lhe os pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, e comemoremos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Esse pai em nenhum momento perguntou o que ele tinha feito com seus bens. Não importa. Não importa, meu irmão, o que você fez na sua vida, o que você perdeu na sua vida pelas suas atitudes erradas. Agora, não importa o mal que você cometeu, o importante é a volta. E é isso que Deus quer de todos nós, uma constante volta para Ele. Deus não quer que nós abusemos da nossa liberdade e comecemos a fazer como esse jovem, seguindo, irmãos, a mesma tentação que o demônio disse para Eva no paraíso: coma e será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Essa é a fonte de toda a tentação, de todo pecado. O coração humano quer ser Deus. O coração humano quer fazer da sua vida o que ele quiser. O coração humano, ele quer tomar as rédeas da sua vida e fazer com que todas as outras pessoas sirvam aquele propósito. Mas a verdade, irmãos, é que nós não somos Deus. E toda vez que nós entramos nessa experiência, o resultado está escrito: é a queda, é o fracasso, é a destruição da nossa vida.
Hoje nós vivemos numa sociedade que virou as costas para Deus. Uma sociedade que quer viver como se fosse Deus, fazendo tudo o que quer, sem nenhum tipo de responsabilidade. A moral católica virou de ponta cabeça. E isso é um mal que entrou até para nós, carismáticos, nós que buscamos uma vida de santidade. Às vezes a gente olha para esse mundo e começa a beber daquele veneno que aquele mundo prega. Já não se vê mais mães que choram pelos seus filhos quando eles inventam de morar com uma pessoa sem ser casados, não sabendo que aquela pessoa está cometendo um pecado mortal e que se ele morrer nessa situação, ele vai se perder para todo sempre. Dificilmente se encontra um amigo que dê bons conselhos de acordo com o que o Evangelho nos pede. A moral católica foi jogada fora. Hoje a gente quer viver a moda. Nós aplaudimos o mal e viramos as costas para a virtude. Aqui no nosso país a gente tem isso muito forte. Esse homem estava morto, irmãos. O pecado ele mata. Todo aquele que, homem e mulher, que comete um pecado mortal, ele se mata. Ele mata primeiro Deus na sua alma, mas fora dele não há vida. Vai dizer Santo Agostinho: Senhor, fazei que eu vos busque, para que a minha alma viva. Porque meu corpo vive de minha alma, e minha alma vive de vós. Fora de Deus é morte. Mas esse Pai misericordioso nos chama. Ele nos chama sempre, irmãos, a voltarmos. O amor dele é incondicional. Se até mesmo Satanás se arrependesse dos seus pecados, ele encontraria um Pai bondoso, pronto para perdoá-lo. O problema é que ele nunca pedirá perdão a Deus, porque ele é soberbo. E a soberba não permite isso. Para se dar um passo de volta para Deus tem que ser humildade. Esse jovem caiu em si e viu a sua miséria. Sem humildade não há conversão. Sem humildade a gente nunca cai em si. Sem humildade para ver a nossa miséria, irmãos, nós vamos ser por toda a nossa vida católicos que vão se comportar como esse outro irmão. O que esse outro irmão fez? O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encorajou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, olha, ele não considera nem como irmão, este teu filho, tu matas um cabrito para festejar. Este teu filho que gastou os seus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. É o mal daquele católico que acusa. Aquele católico que acusa os outros, que fica apontando o dedo para os outros sem misericórdia nenhuma, é um católico que nunca entrou de verdade em si. Porque todos nós somos esse filho pródigo que um dia ofendeu a Deus gravemente. Quem aqui poderia levantar o braço que nunca ofendeu a Deus gravemente? Quem aqui poderia levantar o braço que nunca na vida ofendeu ao Senhor? Nenhum de nós poderíamos fazer isso. Todos nós só mereceríamos de Deus a danação no inferno. Veja o que Deus faz na sua vida, meu irmão, o que Ele já fez até agora. E quantas vezes você respondeu como esse filho mais moço? Com rebeldia, com soberba. E quantas vezes você crucificou o próprio Deus no seu coração?
Mas a bondade de Deus se manifesta. Ela nos chama de volta. Deus nos chama de volta para que a gente também possa fazer o mesmo que Ele nos fez. A misericórdia de Deus é infinita, irmãos, mas ela é condicionada. Tem condição para que a misericórdia de Deus haja em nós. Que nós também tratemos os outros com misericórdia. Pai, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O julgamento será sem misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. A misericórdia. A misericórdia é para aquele que lhe ofendeu. A misericórdia é para aquele que ele maltratou na vida, que ele fez um grande mal. Se nós pudéssemos cada um contar aqui a sua história, haveria muitas pessoas que fizeram um grande mal para nós, falaram mal de nós, humilharam, mentiram sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, levaram algum bem nosso, mataram um parente. Hoje acontece tantos, infelizmente, na criminalidade que a gente está. Quantas pessoas perdem bens e pessoas queridas? E o nosso coração não para pensar que diante de Deus não mereceríamos nada diferente do castigo. Mas Ele nos trata diferente e quer que você também haja diferente. Irmãos, nós estamos no tempo da misericórdia de Deus. Nós católicos, nós temos que viver a misericórdia, porque assim Deus nos trata. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, fazer o bem a quem nos faz o mal, rezar por aqueles que nos maltratam. É assim que nós seremos conhecidos como cristãos. E é dessa forma que a luz de Deus brilhará em nós e converterá os corações. Nós precisamos ser instrumentos da misericórdia, confiar na misericórdia de Deus que agiu na nossa vida, mas repartir aquela misericórdia com o outro. E misericórdia para quem não merece. Agir com misericórdia não é porque a pessoa foi bonzinha, não, é para quem não merece. E quanto mais aquela pessoa não merecer a tua ajuda, quanto mais indigna da tua ajuda for aquela pessoa, maior deve ser a tua misericórdia por ela, porque foi isso que Deus fez por ti. Foi isso que Deus fez por ti, meu irmão, minha irmã. E é isso que Deus quer de nós. Que nós mergulhemos na misericórdia dEle sempre que cairmos, porque Ele é nosso Pai amoroso, Ele quer o nosso bem, Ele não quer que nós comamos lavagem, Ele quer que nós sejamos coroados, Ele nos dá um anel de aliança, Ele nos reveste de novo com a graça, Ele toma de volta do demônio tudo aquilo que Ele roubou de nós e devolve para nós. Mas Ele quer que nós façamos a mesma coisa com o outro. Não cabe para um cristão revidar, não cabe para um cristão se vingar, não cabe para um cristão guardar rancor no coração, porque aquele mal que aquela pessoa fez é infinitamente menor do que o mal que você fez para Deus. E que se Deus tratar você da mesma medida que você trata os outros, ai de ti, porque com a mesma medida com que medirdes, serás medido. É difícil? É. Mas Santo Agostinho diz: o que é impossível para a natureza é possível com a graça. Eu não consigo, porque a minha natureza não permite. Mas quem diz que eu ajo pela minha natureza? Eu ajo pela graça de Deus. Um cristão, ele age pelo Espírito Santo, que faz de nós novas criaturas. Então eu gostaria que você agora fechasse seus olhos um instante. Primeiro, que você pensasse em toda a miséria que é a sua vida, a infidelidade que você tem para com Deus. Pensa naquele pecado mortal que você cometeu contra Deus. Ali você estava matando Ele no seu coração. Ali você estava crucificando Ele na sua alma. Agora veja quantas vezes você repetiu isso. Quantas vezes você buscou a confissão e caiu na mesma cachorrada de novo. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes você negou o que Deus te propunha pelo Evangelho para seguir as máximas do mundo? Mas Ele estava sempre lá contigo. Eu te amo, volta, volta. E toda vez que você voltou, meu irmão, minha irmã, Ele estava lá. E se hoje você está nesse grupo de oração, a graça de Deus manifestou-se na sua vida.
Veja a miséria que você cometeu. Veja tudo aquilo que você perdeu por ter desobedecido a Deus. Eu não sei quantos anos você tem, mas deve se passar a limpo, vai vir muita coisa. Mas mesmo assim, Ele te estendeu a mão. Ele te estendeu a mão. Ele te chamou, Ele te perdoou, Ele te deu uma coroa, te deu um anel no dedo. Ele quis fazer nova todas as coisas em ti, e você está aqui porque Ele fez isso. Agora, meu irmão, minha irmã, fique de pé agora. Peço que os irmãos venham aqui, os servos, por favor. Fecha seus olhos ainda. Pensa agora nas pessoas que te ofenderam na vida. Pensa naquelas pessoas que te fizeram mal. Às vezes você é tão impaciente até no trânsito. Com facilidade xinga, briga. Com muita facilidade faz escândalos, fofoca, mente, fala do mal do outro, fala da vida alheia. Traga ao seu coração aquela pessoa que não merece o seu respeito. Traga no seu coração aquela pessoa que não merece a sua ajuda, que não merece o seu auxílio. Mas é exatamente por isso que se chama misericórdia. Aqui na frente, irmãos, peço que os irmãos cante um cântico do Espírito, e que nós possamos agora fazer uma lavagem do nosso coração de todo o mal que nós temos contra as outras pessoas. Porque se Deus foi misericordioso conosco, irmãos, devemos ter misericórdia das outras pessoas. Não importa o mal que aquela pessoa te cometeu, não importa o nível, o grau de maldade que foi lançado contra ti na sua vida. Hoje Deus te chama a ter misericórdia. Hoje Deus te chama a renunciar a esse mal, renunciar a essa mágoa, renunciar esse ressentimento, renunciar a essa dureza de coração, por amor a Ele, para dar uma resposta ao amor dEle, porque assim Ele te tratou. Vamos, irmãos, então cantar, que você possa então, já pedindo a ajuda do Espírito Santo. Não é humano, pedir perdão e perdoar não é um ato humano, é um ato da graça de Deus. É o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos dá coragem, é Ele que nos mergulha na sua misericórdia e nos faz agir com misericórdia também. Então, meus irmãos, diante de um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que nós não fiquemos presos à nossa miséria, porque se nós não tivermos misericórdia dos outros, Deus também não terá de nós. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará mais, e aí nós estaremos condenados à desgraça. Mas Deus é por nós, e o Espírito Santo essa noite Ele quer lavar todos os corações de ressentimentos de infância, de pessoas que foram agredidas na infância, mas que ficou marcado, ressentimento de irmão com irmão, ressentimento entre os familiares, coisas que aconteceram há muitos anos atrás, mas toda vez que você lembra daquilo, o seu coração se fecha, o seu coração fica doído. É hora, irmãos, de jogarmos fora isso e mergulharmos tudo isso na misericórdia de Deus, porque assim Ele fez conosco. Vem, Espírito Santo, peça a Deus a graça de perdoar. Vem sobre nós. Essa outra pessoa é teu irmão. Não trate ele como o irmão do filho pródigo fez. Não. Que Deus nos dê a graça de perdoar. Vem sobre nós. Vem inundar. Vem inundar. E no Espírito, com teu poder, dai-nos a graça de perdoar, nos nossos corações. Tira toda a dureza dos corações aqui reunidos, Espírito. Sopra em nós.
Sopra, Espírito Santo, com línguas por intercessão de da Imaculada, fogo, por intercessão da Virgem Maria. Vem, Espírito. desce sobre nós. Espírito, desça. Tire a dureza. Espírito de Deus, Aquebranta esse orgulho, Espírito Santo, que não se abre para perdoar. fogo abrasador, Espírito, vem encher vem, Espírito. a nossa vida. Vem, Espírito. Desce sobre nós. Vem, Espírito, desce. Auxilia-nos, ó Deus. Espírito de Deus, Move esses corações, Senhor. fogo abrasador, vem encher a nossa vida.